o Vasco fez o dever de casa, venceu o Melgar e segue na Sul-Americana. Classificado, o Vasco venceu o Melgar por 3-0, ultrapassou a equipe peruana e garantiu a segunda colocação no grupo G da Conmebol Sul-Americana. Os gols da partida foram marcados por Ryan, Paulo Henrique e Verratti. Como só a vitória interessava ao Vasco, o time foi para cima. E com 2 minutos de jogo, Ryan tabelou com Coutinho e abriu o placar. Vem fazendo muito isso no treino. O Diniz, quando pegar na bola, vai ir para cima do adversário. Então, como eu vi o Coutinho ali livre, eu toquei para ele. Como a gente faz muito isso, ele procurou fazer a tabela e deu aquela chapada linda. Isso é um belo gol. O empate classificava a equipe peruana, que até criou chances, mas parou em Léo Jardim. Com mais espaço, o Vasco conseguiu impor o jogo coletivo. Depois da boa troca de passes, Coutinho acionou o Piton. A bola cruzou a área do Melgar e sobrou para Paulo Henrique ampliar. Perdendo por 2, o Melgar ficou completamente desorganizado. Foi aí que Tchê deu linda enfiada de bola para Verratti fazer o dele, o 4º gol do Pirata na competição. 3-0 só no primeiro tempo, que garantiu a segunda colocação e uma vaga nos playoffs contra uma equipe que vem da Conmebol Libertadores. Com isso, o sonho vascaíno pelo título da Conmebol Sul-Americana segue vivo. Com certeza. Acho que até pela grandeza do clube, pelo nome que o Vasco carrega, a camisa que a gente representa, o Vasco tem que ser um candidato ao título. E é nisso que a gente acredita, é para isso que a gente está trabalhando. O professor Diniz também é nessa tecla que ele vem batendo com a gente, então a gente sabe que a gente tem muita coisa para melhorar ainda, muita coisa para evoluir, e a gente vê um horizonte muito bom pela frente. Olha, claro que o objetivo era classificar, né? Em primeiro lugar, te dá essa tranquilidade de classificar direto, mas em alguns jogos a gente não foi tão bem. Mas hoje eu acredito que o time jogou muito bem, merecemos a vitória, merecemos a classificação para os playoffs. Eu acredito que os jogadores, 2 semanas que eu estou aqui, eu estou jogando de uma maneira bem prática. Desde o dia que eu cheguei, eu acho que os jogadores estão evoluindo, têm muita vontade de trabalhar e o futuro é promissor. Muito bem, então essa é a classificação do grupo G, concluído aí a fase de grupos, né? O 6º jogo já realizado. Lanús, líder 12, o Vasco classificado com 8. Na segunda-feira a gente tem um sorteio para definir quem pega quem nas oitavas e também nos playoffs da Sul-Americana. Então o Vasco espera alguém que vem da Libertadores, Melgar 7, Porto Cabelo 5 pontos ganhos. Elton, um ótimo começo de jogo, um primeiro tempo muito bom do Vasco, com o Felipe Coutinho participando muito, o Léo Jardim, quando foi acionado, fazendo defesas muito boas lá atrás, o Ryan fazendo um belo gol, como ele mesmo definiu. Garoto de 18 anos, né? Não vamos esquecer disso. Enfim, um Vasco dando sinais de evolução muito claros. Sim, e eu acho que foi importante, principalmente, o começo intenso do Vasco. Porque a gente viu muitas vezes nessa temporada o Vasco talvez muito tímido para jogar contra adversários até inferiores tecnicamente. E só tomava as rédeas do jogo quando ou levava o primeiro gol ou sofria pressão. Era um time mais de reagir ao jogo do que se impor. E a gente viu o Vasco começar o jogo, e o Diniz gosta disso, ele nas entrelinhas deixa muito claro, né? O time precisa ser protagonista do jogo e foi contra o Melgar. Você citou o Felipe Coutinho, que eu acho que é um cara que vai ser a mola mestra dessa equipe, como foi o Ganso, por exemplo, no Fluminense para ele, em muitas oportunidades. Eu acho que ele vai tentar recuperar um jogador que vai ser fundamental. O Coutinho, desde que voltou para o Brasil, existe essa expectativa de assumir a responsabilidade de ser um protagonista de um time muito instável e, logicamente, ele não conseguiu corresponder porque acabava sendo um Vasco que não tinha as opções necessárias para a equipe funcionar e o jogo coletivo era muito precário. Eu acho que agora a gente começa a entender um Vasco de jogo coletivo interessante que ressalta a individualidade de jogadores acima da média para o futebol brasileiro, que é o Felipe Coutinho, acabou dando uma assistência. De novo, Paulo Henrique. A gente fala muito do Piton, né, sendo o cara
da chegada, dos cruzamentos para o Verratti. Paulo Henrique, muito bem nos últimos jogos. Acho que tem jogado até melhor do que o Piton, né? E hoje foi fundamental também. O meio-campo com o Tietê, sendo o cara de confiança do Diniz. Ele tem insistido, né, no Ryan jogando por um lado, no Moreira por outro. Esse também é um cara que ajuda demais na construção e na finalização. E o Verratti, que é um cara que quando a bola chega, o Diniz já falou, né? Eu quero... o cara não é refinado, né? Aquele jogador de trabalhar a bola no campo de defesa, de construir. Ele faz gol. É o que importa. E fez mais um. O Vasco classifica para a próxima fase, né? Mas ainda tem 2 joguinhos para fazer, né? Para tentar chegar às oitavas de final. 2 a mais. Quem passou o carro, só que pela Sul-Americana, foi o Vasco da Gama, atropelou o Melgar do Peru. E o nosso repórter, o Thiago Carvalho, vem com as informações. Diz aí, Thiago! Boa noite, Fernandinho. Boa noite a todos. Olha, podemos dizer que sim, tá? Uma noite tranquila do Vasco aqui em São Januário, uma vitória por 3-0. Construída ainda no primeiro tempo, e a gente já sente que o trabalho do Fernando Diniz vem dando frutos no Vasco, o estilo de jogo, o toque aproximado, saída desde o goleiro. Então, essas características do treinador já estão sendo implementadas na equipe e já vão dando frutos. Inclusive, o Vasco abriu o placar logo aos 2 minutos, um gol do Ryan numa bola tabelada, que ele sai na cara do gol, bate cruzado e faz 1-0 para o Vasco logo aos 2 minutos de jogo. A gente até chegou a conversar com o Ryan na zona mista, ele falou que um gol logo de saída deu mais tranquilidade para que o Vasco pudesse trabalhar. Afinal, para o Vasco hoje só valia a vitória aqui em São Januário. E aí o Vasco, podendo construir melhor o jogo, tendo mais posse, sofreu pouco no primeiro tempo. É bem verdade que o Melgar chegou a dar 2 chutes no gol, mas que o Léo Jardim fez ótimas defesas. E aí depois uma jogada construída pelo lado esquerdo, a bola sobra dentro da área e o Paulo Henrique faz 2-0 ainda ali quase nos minutos finais do primeiro tempo, mas ainda teria tempo para o Tietê encontrar o Verratti. E aí o Verratti saindo na cara do gol, a gente já sabe, né? Chance fácil de gol para o atacante, para o artilheiro argentino. Ele fez 3-0 ainda no primeiro tempo de jogo, e com essa bola na rede, o Verratti chega a 18 na temporada e é o artilheiro do futebol brasileiro em 2025, já abrindo aí uma certa vantagem do segundo jogador nessa artilharia, que seria o Germancano, que tem 14 bolas na rede. Bom, com 3-0 no placar ainda no primeiro tempo, o Vasco construiu ali um placar, digamos que tranquilo, para se trabalhar a segunda etapa de jogo. No segundo tempo, o Melgar teve um pouco de posse de bola, conseguiu trabalhar um pouco melhor. É verdade que algumas peças do Vasco também começaram a cansar. O Diniz precisou rodar esse elenco, então o Felipe Coutinho saiu de campo, o Nuno Moreira também saiu de campo, Tietê, que vinha fazendo uma boa partida, também deixou o gramado. Todos esses atletas muito aplaudidos pelo torcedor em São Januário. E aí, com as peças que foram entrando, o Vasco chegou ao ataque mais uma vez com Alex Teixeira, com o Adson, com o Verratti. E já no final do jogo, uma chance também com o Puma Rodrigues. As chances não se tornaram bolas na rede, portanto, placar finalizado aí em 3-0 para o Vasco contra o Melgar. Um jogo tranquilo para a equipe Cruz Maltina, que agora fica com a segunda posição do grupo. É claro, na Sul-Americana só o primeiro passa de forma direta, então o Vasco agora vai para os playoffs. Vai aguardar ainda um dos terceiros colocados da Libertadores da América para tentar essa vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, mas o sentimento aqui em São Januário é de dias melhores, que o Vasco vem conseguindo trabalhar com o Fernando Diniz. Fernando também parece satisfeito, inclusive entrevistamos alguns jogadores por aqui que elogiaram bastante o trabalho do Fernando Diniz. E para finalizar, se você me permite destacar aqui, Felipe Coutinho, um astro do futebol, né, mundial, digamos assim, muitos anos de Europa, vários times como Bayern, Liverpool, Barcelona, disse que nunca tinha trabalhado com alguém como o Fernando Diniz, o estilo de jogo, a aproximação, que ele vem tentando usufruir e retirar muito desse trabalho. Então, uma sonora interessante aí do craque Felipe Coutinho, que encerra essa noite aí com essa vitória do Vasco e agora essa classificação para jogar os playoffs. Fernandinho. Obrigado, Thiago. Boa avaliação do trabalho do Fernando Diniz. Realmente ele é um treinador diferenciado. Não deu certo na seleção brasileira, na minha opinião. Precipitação, ele precisa de tempo, como qualquer treinador precisa de tempo na seleção brasileira. Mas olha, esse Verratti é bom de bola, mas o goleiro do Vasco, Léo Jardim, tem se destacado. Esse é um cara que começa a entrar numa linha aí de seleção brasileira também. Vamos aproveitar, como disse o Thiago, o Felipe Coutinho destacando o trabalho do Fernando Diniz e
demais jogadores do Vasco e conseguiu, segue na competição, garantiu seu lugar no play-off. Vamos ouvir. Não gosto de fazer comparações, o Carille é um grande treinador, que eu tive a honra de trabalhar, e agora com o Diniz, para mim é uma honra trabalhar com ele, tem muitas ideias legais demais que eu nunca tinha visto e eu procuro aprender o máximo nos treinamentos, assimilar o máximo e pôr em prática no jogo, né? Então ele nos cobra bastante nos treinos, nos jogos e somente para tirar o nosso melhor. Então, para mim é uma honra estar trabalhando com o Diniz. No dia a dia ele conversa muito comigo, todo dia ele vem conversando comigo. No jogo dá para ver que ele me dá muito esporro, mas o esporro é pro meu bem. Então, vem trabalhando firme. Pra gente que é jogador, a gente precisa muito de confiança, então ele passa muito pra gente isso. E, como eu sempre falo, tá saindo no jogo, tá saindo no gol, se Deus quiser vai sair muito mais. O Vasco parece um time diferente depois da chegada do Diniz. Classificar mesmo que para os playoffs é algo que dá um ânimo a mais para a sequência da temporada? Sim, com certeza dá um ânimo a mais. E a gente vai trabalhar para chegar muito longe, se Deus quiser sair campeão. E a gente está trabalhando muito isso com a gente. Todo mundo que passou aqui me ensinou bastante. Tu falou, o Carille, o Felipe, agora o Diniz, todos, cada um tem sua parcela ali no meu desenvolvimento e cada coisa que eu aprendi com cada um deles. E, cara, a gente está sempre trabalhando bastante para continuar evoluindo. O coletivo está sempre acima de qualquer coisa, mas também fico muito feliz pelo individual tá aparecendo, pelos gols, pelas assistências, também pelos desarmes, por tudo que eu puder acrescentar ali para ajudar a equipe. Eu fico muito feliz de estar sempre ajudando. Se é Vasco, tá na colina.